pelos lados do Marília Atlético Clube, já que amanhã o Alves Celeste entra em campo pela 8ª rodada do Campeonato Paulista da 4ª Divisão, um jogo em que o MAC deve confirmar a sua vaga matemática para a segunda fase. Necessita apenas de um empate, mas por conta do adversário que irá enfrentar, a tendência é uma vitória com muitos gols, por sinal. Até porque o Elo Sport, que é o time de Capão Bonito, ainda não somou nenhum ponto na competição, é a pior equipe entre as 41 participantes desta edição da Bezinha, tem o pior ataque, a segunda pior defesa, então todos os sinais para que o Alves Celeste não só vença amanhã no Bento de Abreu, mas vença muito bem o adversário e aí já confirme de forma matemática a sua classificação. Também vamos falar, é claro, dessa expectativa para o jogo, ainda de alguns reforços. Será que alguns vão ficar à disposição do técnico Ricardo Costa? Os dois Guilhermes que chegaram durante a semana, o atacante Luiz Guilherme também e o zagueiro Guilherme Café. A gente vai falar muito sobre isso, entrevistas hoje com o atacante Lucas Souza, uma das possibilidades no time titular do técnico Ricardo Costa, o zagueiro Gutierrez, que foi titular contra o Itararé, no esquema com 3 zagueiros, mas agora com a volta do sistema no 4-3-3, será que ele permanece na equipe titular? Então, algumas situações que a gente vai destacar no último bloco deste programa. E, é claro, vamos falar tudo o que está acontecendo no futebol nacional e internacional. Vamos falar de seleção brasileira, sobre o corte de Neymar. Também vamos falar da rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro da Série A, dos jogos que estão acontecendo pela Liga das Nações. Aliás, um jogo da Liga das Nações, a semifinal entre Holanda e Inglaterra, que está na prorrogação. Quem vencer vai enfrentar Portugal na decisão do título. Enfim, programa recheado de muito futebol, e a gente inicia para falar da Bezinha, porque a gente vai passar a rodada do final de semana, uma rodada em que mais equipes devem confirmar a sua classificação para a segunda fase. Até o momento, apenas 3 agremiações estão com o carimbo confirmado para a segunda fase. A Francana, que equipe do grupo 3 da competição, o Rio Branco de Americana, do grupo 3, o Rio Branco, o Francana e 15 de Jaú, também são as outras equipes classificadas já para essa segunda fase. Então vamos passar a rodada do final de semana, já que teremos aí no sábado, vamos ter um jogo pelo grupo 1, José Bonifácio e América. Talvez o jogo que vai definir quem vai continuar na briga pela 4ª vaga, já que as 3 primeiras já estão preenchidas. José Bonifácio e América se enfrentam no sábado às 3 da tarde. Vamos ter também, já no domingo, às 10 da manhã, Fernandópolis e Oswaldo Cruz. Fernandópolis já garantido, pega o Oswaldo Cruz do ex-técnico maquino Betão Alcântara, que hoje é o 4º colocado e que vem de uma vitória importante, de 2 vitórias consecutivas, principalmente no fora de casa contra o Tupã. Então, Oswaldo Cruz hoje é o 4º colocado, estaria ficando com essa última vaga para a próxima fase. E um duelo entre Bandeirante de Birigui e Tupã. Bandeirante já virtualmente eliminado, pega o Tupã, que também já precisa só mesmo da confirmação matemática, mas o time já está virtualmente na segunda fase da competição. Fernandópolis e Andradina, 18 pontos cada, lideram o grupo 1. O Tupã tem 17. O Oswaldo Cruz, que é o 4º colocado, tem 11. Só que o Oswaldo Cruz tem um jogo a menos ainda. Ele pode aproximar um pouco dessas equipes que estão nas 3 primeiras colocações. O José Bonifácio tem 8, está a 3 pontos do Oswaldo Cruz. E o América tem 7. Só que o América já tem um jogo a mais, já fez 9 jogos, enquanto o Oswaldo Cruz e José Bonifácio estão com 8 cada. Então, a tendência é que Oswaldo Cruz e José Bonifácio briguem pela 4ª vaga, mas obviamente se o América ganhar no final de semana, ele volta a ter possibilidades. O Bandeirante de Birigui tem apenas 4 pontos, matematicamente ainda é possível a classificação, mas convenhamos, dificilmente vai incomodar aí o 4º colocado, no caso hoje o Oswaldo Cruz. Grupo 2, teremos então no sábado às 4 da tarde, Inter de Bebedouro e São Carlense, Catanduva e Matonense, Taquaritinga e Catanduva. Quem folga na rodada é a líder Francana, que já está matematicamente classificada. E nem mesmo a liderança é ameaçada com essa folga na rodada, porque o time de Franca tem 21 pontos, a segunda colocação da Matonense tem 13. Então, mesmo que a Matonense chegue a 16 pontos, ficaria 5 atrás da Francana. Então, a diferença é gritante.
Então, nesse grupo, Francana 21, Matonense, Inter de Bebedouro e Catanduva estão com 13. Seriam os 4 primeiros colocados que avançariam. Só que o Taquaritinga está em quinto com 10. Também aí respira com possibilidades de classificação e ainda com chances matemáticas a Catanduvense, que tem apenas 8 pontos. Já na última colocação e praticamente eliminado, a equipe da São Carlense tem apenas 4 pontos conquistados. Então essa é a situação do grupo 2. Grupo 3, no sábado às 4 da tarde, União Barbarense, virtual eliminada, pega o Jaguariúna, que também dificilmente vai avançar. Teremos Brasílis de Águas de Lindóia e o líder invicto, Rio Branco de Americana, mais um jogo fora de casa do Rio Branco. Rio Branco em 4 jogos como visitante, 4 vitórias, é o melhor visitante da competição. Tem tudo para engatar a 5ª vitória fora de casa. E o outro jogo, já um confronto direto na parte de cima da tabela, 15 de Jaú e Itapirense, esse jogo domingo às 10 horas da manhã. Situação do grupo 3, o Rio Branco lidera 20 pontos, o 15 de Jaú na vice-liderança com 17, ali uma briga interessante pela primeira colocação geral, até porque se o MAC avançar em primeiro lugar no seu grupo, pega o segundo deste grupo 3, que hoje seria o 15 de Jaú. Então, olho nesse adversário caso o MAC se classifique em primeiro. Itapirense está com 15 pontos, Independente de Limeira 13, são os 4 primeiros colocados. É uma situação que já está praticamente encaminhada, né? Essas 4 equipes classificadas para a segunda fase, porque na 5ª colocação aparece o Jaguariúna. O Jaguariúna, o Independente tem 13, o Jaguariúna tem 6 pontos. Então a diferença já começa a ficar muito grande em termos de classificação, são 8 pontos aí a diferença, é isso, né? 9, 12, 7 pontos, aliás, 7 pontos a diferença aqui. A minha matemática não está muito boa, assim como a minha gripe. Então, 7 pontos a diferença, faltando 3 jogos. Então, acho que dificilmente esse G4 será alterado em termos de equipe. Logicamente que podemos ter aí inversões nas colocações dos 4 primeiros colocados. O Brasílis também tem 6 e o União Barbarense 5. Então, essas equipes praticamente eliminadas da competição. Vamos pular aqui o grupo do Marília. No último bloco a gente vai falar do grupo 4. O grupo 5. Vamos ter no sábado, às 3 da tarde, Paulista de Jundiaí e Atlético de Mogi já eliminado, Paulista líder isolado e virtualmente classificado, Joseense, Mantiqueira, União Mogi e São José. Situação desse grupo, Paulista lidera com folga, 20 pontos, um jogo a menos que o São José, que é o vice-líder com 16, o Amparo tem 14, o Joseense 11, seriam os 4 primeiros colocados que avançariam para a segunda fase. E aí a gente tem a Mantiqueira de Guaratinguetá na 5ª colocação com 9 pontos, ou seja, está 2 pontos atrás, ainda briga por essa 4ª vaga com o Joseense, mais precisamente, porque o União Mogi tem 4, já virtualmente eliminada, e pior ainda a situação do outro time de Mogi das Cruzes, o Atlético, que tem apenas 1 ponto na tabela. Grupo 6, para encerrarmos então, vamos ter já amanhã, sexta-feira, em São Paulo, na capital, Barcelona e Flamengo de Guarulhos. No sábado, Mauá e União Suzano jogam às 3 da tarde, no domingo, Guarulhos e Jabaquara. A situação do grupo 6, tem União Suzano líder com 17 pontos, o Flamengo vem na vice-liderança com 14, mesma pontuação de Guarulhos e Mauaense. São os 4 primeiros que avançariam, só que o Mauá tem 12. Então, a princípio, são 3 vagas para 4 equipes. E o Barcelona, com apenas 7 pontos conquistados, claro que, de repente, uma vitória pode ainda ter chances matemáticas, mas muito complicado, e já, de forma matemática, eliminada a equipe do Jabaquara. Então, essa é a situação do Campeonato Paulista da 4ª Divisão, os times aí já definindo as suas colocações nessa reta final, restando 3 rodadas para o fim desta primeira fase. Bom, vamos entrar no assunto seleção brasileira, porque ontem, aconteceu praticamente de tudo no jogo contra o Catar. O que era para ser um jogo em ritmo de amistoso, acabou aí tendo um problema em relação ao Neymar, uma lesão de tornozelo esquerdo, rompimento do ligamento.
do tornozelo esquerdo, está fora da Copa América, deve ficar aí cerca de 3 meses em recuperação. Realmente o ano para o Neymar, 2019, um ano para ser esquecido, né? Sobre a acusação de estupro, ainda o Neymar responde sobre o caso, até muitos ventilaram a possibilidade dessa lesão aí camuflar o verdadeiro motivo do corte do Neymar, mas é obviamente que a seleção brasileira conta com médicos renomados e que não iriam queimar o nome para mascarar uma lesão para que ele possa sair de cena e resolver esse problema particular. Mas no final das contas, isso acabou ajudando, porque o Neymar com certeza teria que conviver com essa situação, com a seleção brasileira pressionada para vencer o título da Copa América. O técnico da seleção brasileira, o Tite, ele tem até um dia antes da estreia. A Copa América começa no dia 14, então tem até o dia 12, 13, para definir o substituto do Neymar. Não precisa estar naquela relação de 40 nomes que a CBF passou para a Conmebol. Pode ser qualquer um nome que também não esteja lá. E aí se fica especulando quais as possibilidades, quem o treinador da seleção vai chamar para a vaga do Neymar. É claro que algumas situações acabam ganhando prioridade. Por exemplo, Vinícius Júnior, a próprio Lucas Moura. Aí talvez, se ele quiser um pouco mais de experiência, e acredito eu que a questão da experiência pese um pouco nessa convocação, até porque o Neymar era um jogador experiente, além de líder experiente, já acostumado, jogando várias competições oficiais pela seleção brasileira, e o fato eventualmente de você já ter no elenco da seleção jogadores jovens como Richarlison, eu falo os atacantes pelos lados, Richarlison, David Neres principalmente, Everton Cebolinha, que ainda não jogaram uma competição oficial pela seleção, acredito eu que o Tite vai optar por um jogador que já tem uma certa experiência de seleção brasileira. Apostaria ou em William ou em Douglas Costa, se for esse o perfil que o treinador da seleção brasileira quer. Mas tem o Vinícius Júnior também, mas o Vinícius Júnior também está vai estar no mesmo pacote de David Neres, Richarlison, Everton Cebolinha, ou seja, que ainda não jogaram uma competição oficial pela seleção brasileira. Até o Dudu pode ser convocado? Pode, mas eu também não acredito. Uma porque o Tite já deu alguns indícios de que o Dudu não é uma das suas preferências. E até pelo fato da questão de ter um jogador já com uma certa rodagem para essa vaga do Neymar, que era o líder técnico dessa equipe do Brasil. Também se falou da possibilidade da convocação do Renato Augusto. Mas você pode perguntar, mas o que tem a ver o Renato Augusto? Ele é um meia, volante, o Neymar é atacante pelo lado. A possibilidade surgiu pelo fato do Felipe Coutinho poder atuar nessa posição. A ideia, se isso se concretizar, é levar o Renato Augusto como um meia e deslocar o Felipe Coutinho na posição do Neymar. Seria o Felipe Coutinho o substituto do Neymar, um atacante pelo lado esquerdo, função que ele já desempenhou em vários clubes, inclusive no Barcelona, já desempenhou no Liverpool, e ele que vem atuando mais por dentro na seleção brasileira. Então, são essas as possibilidades aí para a vaga do Neymar, que acabou sendo cortado da seleção brasileira. Sobre o jogo contra o Catar, a princípio uma partida que seria tranquila para o Brasil, e foi tranquila, poucos sustos, apesar do pênalti no finalzinho, a favor do Catar, mas eu imaginava que o Brasil vencesse com um placar mais elástico. Criou várias oportunidades, desperdiçou muitas chances, mas no fim acabou sendo apenas 2-0 com um gol do Richarlison e outro do Gabriel Jesus. Acho que, claro que contra o Catar é difícil de você fazer algumas avaliações, mas é óbvio que o Richarlison acabou se consolidando numa posição que por muito tempo foi do William, que hoje nem é convocado, O Douglas Costa já atuou dessa maneira. O Richarlison realmente já vem se tornando uma cara certa para essa posição, depois de outros jogadores com mais experiência e já encerrando um ciclo de seleção brasileira, se aposentando, Então, acho que essa situação em relação ao Richarlison também está definida. É claro que já hoje à tarde já se apresentou Roberto Firmino, atacante, o goleiro Alisson. É óbvio que o Alisson será titular, talvez no próximo amistoso da seleção brasileira, já contra a Guatemala. Também tem a questão do Roberto Firmino também, que irá para a partida no lugar do Gabriel Jesus. Então o Tite agora
busca o substituto do Neymar e arma a seleção brasileira para mais um amistoso antes da estreia na Copa América. Antes do intervalo comercial, só destacar aqui, vou mandar os meus abraços aqui aos amigos internautas. Matheus da Santa dando boa noite. Kelvin Roberto, abraços jornalistas, Jorge e Ronaldo. Ronaldo está chegando, no segundo bloco já estará conosco. Wilson Gino com a gente. O Edmarcos Fernandes, boa noite. Ontem colou meu pedido, ganhei uma camisa da Associação Dionísio Vaz. Que bom, Edmarcos, que bom que você recebeu. Ganhou a camisa. Eu não. E o Ronaldo está dizendo aqui, e eu não. Vou colar lá para assistir e pegar meu presente. Então, ele ainda vai receber, né? O Milton ficou de arrumar a camisa para o Edmarcos. É isso aí, Edmarcos. Vai garantir a sua camisa. A data, o Milton disse aqui ontem no programa, de que seria dia 19, mas a federação ainda não confirmou essa data. Realmente ainda não está definido, mas assim que tiver de forma oficial essa data para o jogo aqui em Marília, a gente divulga no programa Com a Bola Toda. Intervalo comercial, na volta, tudo sobre os principais clubes e também Marília Atlético Clube. Segura aí que a gente já volta. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou, da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. O que era bom está cada vez melhor. A Elétrica Leate agora também tem louças, metais e acessórios sanitários, além do melhor preço e atendimento técnico. Leate, elétrica e iluminação. Também é Leate Louças e Metais. Venha nos fazer uma visita e realizar o projeto de sua vida. Avenida Sampaio Vidal, 1668 e 1696. Fone 3413-1368, 3316-1223. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda. Só destacar aqui o pessoal do Facebook. O Wilson Antônio, lá do Morro da Fumaça, em Santa Catarina, está dizendo aqui, boa noite, Jorge e Ronaldo, estou na audiência, não sei como está em Marília, mas aqui está muito frio, mas o jogo amanhã vai ser quente, o MAC tem que mostrar um ótimo futebol e ganhar bem. Aqui melhorou um pouco, né? Está um pouco mais quente, né? Até ontem, muito frio também, mas acredito que aí em Santa Catarina, Wilson, a situação esteja bem mais complicada, né? Bom, o Elinho Bissoli está dizendo aqui, fala para o Ronaldo levar dinheiro amanhã no Abreuzão, hein? Ele não compra nem uma pipoca. Pode deixar que o recado será repassado, Elinho. Quem está conosco aqui também é o Osmar Silva, está dizendo aqui, boa noite, forte abraço para todos do programa e telespectadores, então muito obrigado. Bom, já aqui ao meu lado, então, o apresentador Ronaldo Medeiros, para a gente seguir os assuntos do dia e depois, é claro, Marília Atlético Clube. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Jorge, amigos do programa Com a Bola Toda. A gente vai na esperança do Elinho pagar uma pipoca, mas não tem jeito, Jorge. Ele também está nessa esperança que você pague, Ronaldo. Então, os dois continuam na esperança. É o que parece. Tá certo. Bom, estamos tendo Liga da UEFA agora, né, Jorge? A Liga das Nações. Estamos tendo o jogo entre Holanda e Inglaterra.
Só que eu não entendo isso aqui que está marcado, Jorge, porque está marcando aqui segundo tempo, 1-1. Prorrogação, né? Mas aí em cima marca 2-0 para a Holanda. Parecia pênalti isso aqui, mas não é pênalti ainda, né? Eu não sei, Ronaldo. Né? Porque senão estaria aparecendo 3-1 ou não? Para a Holanda? Então, eu não sei. Não, eu acho que talvez seja os gols só da prorrogação mesmo, Ronaldo. A gente vai apurar, vai entrar em algum site para atualizar. Ou algum amigo internauta que esteja nos acompanhando pode nos atualizar a esse respeito. O jogo vale pela semifinal da Liga das Nações, né? É uma competição que a própria UEFA criou para que nas datas FIFA, né, nos amistosos, ela possa criar um caráter um pouco mais, vamos dizer assim, né, mais profissional, que as seleções tenham mais vontade de participar dessas datas FIFA. E também o campeão da Liga das Nações ganha, acho que, uma vaga já direta para a Eurocopa, né? Então, acaba sendo uma competição, acho que é muito interessante. Portugal já está numa final, né? Na final, bateu ontem a Suíça com 3 gols do Cristiano Ronaldo, e agora Inglaterra e Holanda decidem a segunda vaga para a decisão. Tá certo. Ronaldo, o Matheus da Santa está nos informando. Vamos está lá, da 2-0 na prorrogação mesmo para a Holanda. Para a Holanda, né? Ou para a Inglaterra? Isso, para a Holanda. 2-0 para a Holanda na prorrogação, placar de 3-1, então a Holanda vai fazendo a final com Portugal. Lembrando que a Holanda ficou de fora da última Copa do Mundo, né? Nem se classificou. Eu não vou me atrever a falar os gols aqui não, Jorge. Quem fala bonito aqui eu sou caipira do interior. Só sei que o segundo gol foi do Walker contra. Daqui a pouco a gente forma tudo. E antes de falarmos também rapidinho dos principais times de São Paulo, Jorge, eu não posso me furtar em falar do jogo de ontem do Cruzeiro e Fluminense. Você chegou a assistir, Jorge? Não, confesso que não, viu? Mas o jogo do Brasil não deu tempo de acompanhar o jogo do Cruzeiro e Fluminense. Um jogaço, né? O jogo do Brasil deu sono, né? Sim. Deu sono, infelizmente. Agora, em relação ao jogo do Cruzeiro aí, como o futebol é bonito mesmo, né? Você pegar aquele garoto do Fluminense, o árbitro deu 52 minutos 52 não, deu 7 minutos, né? Os 45 mais 7, 52 minutos, o acréscimo no segundo tempo, o garoto, faltando 10 segundos para dar o tempo regulamentar, me faz um gol de bicicleta. O João daquele. Pedro, né? O João Pedro. Tem sido a grande sensação do futebol brasileiro. Né? E aí, de repente, nos pênaltis, ele acaba desperdiçando. Aliás, o pessoal está batendo mal os pênaltis, viu, Jorge? Não é que os goleiros estão bem, não. Você pega Ganso, você pega aquele Sassá parece que vai ficar rebolando na frente da bola. Bom, enfim, o Cruzeiro passou, mais um time que passa. Vamos ter umas quartas de final, né, Jorge? Muito boa. Hoje temos a decisão do Santos contra o Atlético, o jogo começa às 8 da noite. Deve dar Santos, né, Jorge? Não sei, não tem tanta certeza. Não. Acho que é um confronto muito equilibrado. Não cravaria nenhum, não. Então já temos classificados então, para a fase de quartas de final, né? O Palmeiras, o Bahia, o Atlético Paranaense, o Flamengo, o Cruzeiro e agora o Santos, é isso? Não, acho que tem Santos ou Atlético. Santos, né? Ou Atlético, é isso, né? Grêmio Internacional, né? Grêmio Internacional, exatamente, são 8 equipes. Então, realmente... E aí, novamente, irá para sorteio, né, os confrontos. Então, e só acontecerão após a Copa América. Então, hoje, o último duelo dessa fase de oitavas de final é o Atlético Mineiro e Santos, né? Santos e Atlético Mineiro, jogo no Pacaembu, né? Jogo no Pacaembu, na Vila? No Pacaembu, né? Porque no domingo eles vão jogar na Vila pelo Brasileirão, mas aí vai ser na Vila Belmiro. O primeiro jogo lá em Porto Alegre, em Belo Horizonte, no Horto, 0-0. O empate por qualquer resultado leva a decisão novamente, aí leva a decisão para as penalidades máximas. Tá certo. Bom, vamos falar do tricolor. O São Paulo ainda está mantendo cautela para anunciar o jogador Adriano, o lateral Adriano, do Besiktas da Turquia. Jogador de 34 anos, Jorge, que a gente tem falado aqui, mas ao que tudo indica, se eventualmente viesse a contratar, e parece que vai, porque a cobrança do torcedor é grande, a tendência é o técnico utilizá-lo na lateral esquerdo, já que São Paulo ainda quer um lateral direito, além dele, e quer um centroavante. Então, aí você tem o Reinaldo e o Léo, que eu acho que não são ruins, eu acho que... voltando aquele Júnior, não é Júnior Fernandes, Júnior Tavares? Júnior Tavares está voltando também agora. Né? Eu, sinceramente, não vejo a necessidade desse jogador. Sinceramente, eu acho que
Ah, mas ele pode jogar pelo meio, quando comentou. Mas você já tem o Hernani, você já tem o Nenê, que já tem mais de 30 anos. Pode ser que o Nenê não fique, né? Mas, sinceramente, não é uma contratação que eu acho que pode acrescentar muito para o São Paulo. Pode só até estar enganado. Pode até o jogador arrebentar e aí depois eu ter que falar aqui que o jogador está muito bem. E não tem problema algum se isso acontecer. Mas eu, sinceramente, acho que pouco vai acrescentar ao time a contratação do Adriano e que não será uma contratação tão barata assim. Não vai ser. Bom, o Palmeiras, o Marcos Rocha e o Diego Barbosa viram donos absolutos aí nas laterais, né? O Diego Barbosa, né? Jogador que demorou um pouco para engrenar, perdeu o ano passado um pouco de espaço para o Vitor Luiz, mas é um jogador que agora conseguiu se firmar e era natural, né? O Marcos Rocha também variou um pouco na temporada passada, o Mike ganhou muitas oportunidades, inclusive foi eleito o melhor lateral direito do campeonato. Então, agora que o Marcos Rocha está realmente retomando a sua condição de titular na equipe do Palmeiras, mas estamos falando aí de um setor, né, ou de todos em geral, né, mas setores onde o Palmeiras tem jogadores de muita qualidade. Você tem o Vitor Luiz, você tem o Diogo Barbosa na esquerda, na direita você tem o Mike e o Marcos Rocha. Qualquer um deles que comecem a partida já está de bom tamanho. Interessante, Jorge, que tanto o Diogo Barbosa quanto o Marcos Rocha foram apresentados no mesmo dia no ano passado no Palmeiras, né? E os dois vieram dos clubes de Minas, né? Um de cada lado, Um de cada lado, o Diogo Barbosa do Cruzeiro e o Marcos Rocha do Atlético Mineiro. São dois bons laterais. O Diogo Barbosa em 2017 foi eleito, se eu não estou enganado, o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras contratou porque o vínculo dele com o Cruzeiro estava se encerrando, e aí o Palmeiras fez uma proposta maior do que a renovação que o Cruzeiro prometeu ao atleta. E o Coringão, Jorge? Bom, o Corinthians se prepara para o jogo do final de semana, né, Ronaldo? Agora é só Campeonato Brasileiro mesmo, depois da eliminação na Copa do Brasil, que eu acho que não foi uma eliminação traumática. O Timão agora se prepara para o final de semana, faltam 2 rodadas aí para o fim dessa primeira fase. Aliás, fim dessa primeira fase não, antes da parada para a Copa América, e é natural que agora o time busque uma boa colocação, até porque depois da Copa América, Ronaldo, vai ter a continuação da Copa Sul-Americana, e aí sim, talvez, onde o Corinthians deva dedicar as maiores forças para conquistar um título que ainda não tem, né? O da Sul-Americana. Tá certo. Bom, passando aí pelos principais times de São Paulo, a notícia também que não é esportiva em si, mas não deixa de ser esportiva, é a questão do Mauro Naves, né, Jorge? Os colegas de profissão dele na Globo estão preocupados com a possibilidade, inclusive, de demissão. Eu acho que eu acho que é muito grande, né? Para quem não sabe, né, o Mauro Naves acabou sendo afastado da Rede Globo, ele que é o principal, talvez, repórter ao lado do Tino Marcos, aí acho que são as duas grandes bandeiras do jornalismo esportivo da Globo em termos de reportagem. O Mauro Naves acabou sendo afastado porque ele teria passado o contato do pai do Neymar para os advogados, né, da modelo que está processando, né, está acusando o Neymar de estupro. A situação não pegou bem e aí, como ele ia fazer a Copa América, a Globo resolveu afastá-lo. Mas teve um outro repórter do Grupo Globo que foi afastado também, Ronaldo. Foi. A Ana Helena Geibel, acho que é Geibel. Ela foi afastada, Ronaldo, para quem não sabe, ela foi afastada também pelo fato de... O dela é mais sério, se for ver, né, Jorge? O dela é mais sério. Né? O dela é mais sério porque aí realmente caracteriza um certo interesse, né? Uma matéria mais tendenciosa, vamos dizer assim, algo mais tendencioso. Para quem não sabe, ela fez uma matéria recentemente com o volante Cuéllar, colombiano, que é um dos destaques do Flamengo. Realmente é um jogador que vem chamando muita atenção na temporada, o primeiro volante que tem se destacado demais. E ela fez uma matéria considerável do atleta, de que ele vai agora para a seleção colombiana, talvez não retorne para continuar no Flamengo, deve ter interesses da Europa e tudo mais. Até aí tudo bem, fez uma matéria com um jogador que é destaque do Flamengo e vai para a Copa América. O problema é que o namorado dela... Marido, né? Marido dela é empresário do jogador. Realmente, né? Conflito de interesses aí, e a Globo resolveu também afastá-la. Ela sim, eu acho que é um caso até mais sério para demissão. O do Mauro Naves, eu acho que talvez, Ronaldo, tenha unido o útil ao agradável,
Porque a Globo já tem feito alguns cortes no seu elenco, vamos dizer assim. Os salários maiores. E o Mauro Naves é um desses salários tops, né, Ronaldo? Ele é o principal repórter. É o presidente, entre aspas. É o presidente dos repórteres lá na Rede Globo, né, na área esportiva. Então, até mesmo já pensando mesmo numa redução de custos, que a Globo já vem fazendo isso com uma certa frequência. O que o Bolsonaro tem feito nessa vida da Globo, hein? Também, né? A questão do dinheiro público também não está na TV, né? Então, alguns cortes estão sendo feitos e eu acho que vai acabar unindo o útil ao agradável, até porque alguns jornalistas já estão sendo realocados na CNN, né? A gente vê o Evaristo Costa e o William Vac foram para a CNN, que agora vem para o Brasil também. CNN, né? Brasil, né? CNN Brasil, né? Uma rede internacional, talvez uma das mais conhecidas do mundo, se não for a principal, ao lado da BBC, por exemplo, né? Então, acho que muitos desses figurões do jornalismo, se não permanecerem na Rede Globo, vão se realocar aí em outras emissoras. O Ivan Moré, por exemplo, né? Foi para a Record. Foi para a Record. O Ivan Moré, me parece, Ronaldo, que não só ele sairia do Globo Esporte, mas voltaria a uma função de repórter de campo, né? Fazendo reportagens na rua, e isso parece que ele já não estaria muito afim de fazer. Normal, né? Um cara que alcançou um patamar alto, de repente você volta para a reportagem, não que seja um demérito, mas não é visto com bons olhos. E aí a Record fez uma baita de uma proposta financeira, que eu não sei de quanto foi, mas para ele apresentar aí o programa esportivo de domingo que a Record tem, no lugar da Renata Ceribelli. Então, algumas cabeças passando as notícias corporativas aqui no programa de hoje, né, Ronaldo? É verdade. E falando nisso, Jorge, só para terminar o assunto do Mauro Naves, qual é o mal de ele passar o telefone do pai do Neymar? Fala para mim. Ronaldo, é o que você está falando. Você pode estar querendo unir o útil ao agradável aí. Porque é a mesma coisa, eu estou aqui com você passa o telefone, o contato de alguém aí, alguma coisa. Qual é o problema, Jorge? Então, eu sinceramente, Ronaldo, eu também, a princípio, eu confesso que ainda eu não averiguei muito essas informações, até porque estou numa certa correria com outros assuntos particulares também. Eu não investiguei. Vai ser o casamento, não, Jorge? não é o casamento, não, Ronaldo. Não é o casamento, mas outros assuntos também importantes. Então, Ronaldo, eu sinceramente, a princípio, não achei que isso daria problema. Porque eu acho que quem revelou, os advogados acabaram revelando, olha, a gente pegou o telefone com o Mauro Naves, do pai do Neymar. Eu não sei que tipo de problema deu em relação a esse episódio para chegar ao ponto do afastamento do Mauro Naves. Mas eu acho que já, de certa maneira, a Globo já tenha unido o útil ao agradável sobre o caso aí do Mauro Naves, que é um dos grandes repórteres esportivos do Brasil. Tá certo. Tá aí, terminou o jogo aqui da Inglaterra com a Holanda, lá na Holanda, Jorge. É só confirmar se foi 3-1 mesmo, tudo indica que foi 3-1. Foi 3-1 mesmo, está finalizado. Então, a Holanda passa a fazer a final contra Portugal. Acho que vai ser domingo o jogo, mas depois a gente confirma também. Só aproveitar e mandar os abraços, já que a gente está na reta final desse bloco. Martins Bandeira está dando boa noite, Félix Vargas também conosco, Luan Moreira está dando boa noite ao programa, o Giovanni Leme também, volante do Assisense, o Renato Moreira está dizendo aqui, boa noite, o Ronaldo e Jorge. O jogador de 17 anos do Fluminense tem um futuro brilhante pela frente. Tomara que não seja vendido logo para a Europa. Já está vendido, né? Já está vendido. Pode esquecer, Renato. Ainda mais o Fluminense está numa situação financeira bastante delicada. O volante Jefferson, que defendeu... Não, mas ele já está vendido já há um bom tempo. Já estava há um bom tempo. Né? Parece que um time da Inglaterra, o Watford, se eu não estou enganado. Isso, exatamente. O volante Jefferson, que defendeu o Marília, está em Portugal também, nos acompanha via Facebook. Obrigado pela audiência. Quem que é, Jorge? O Jefferson, volante Jefferson Tomás. Uhum. O Noé Cardoso de Sá, boa noite. Ele falando aqui, a Holanda 3-1 na prorrogação. O Marco César Gonçalves Espila, sobre os estádios, Jorge, a próxima exigência da federação, escada rolante nos tobogãs. Realmente, não duvido nada, viu? Duvido nada depois de tudo que a gente presencia a cada ano, uma exigência diferente da federação. O Hélio Fernandes, roupeiro do Marília, que ainda está se recuperando ainda de um problema de saúde, está nos acompanhando. Obrigado, Hélio. O Gessé Bruno com a gente. O Marcos Salvador, boa noite. Moisés Amarins, lá de São Paulo. Obrigado, hein? Muita gente nos acompanhando via Facebook. A gente agradece essa grande audiência maciça, além do pessoal que assiste o nosso programa pela TV mesmo, né? Via net ou também live. A gente agradece a audiência. Muita audiência na região também, viu, Jorge? Muito, até porque
Pompeia, Ocalçu, Veracruz, Oriente, muita gente nos acompanhando. Obrigado mesmo a todos pela audiência. Nós vamos para o intervalo comercial e na volta o assunto vai ser Marília Atlético Clube. Voltamos já. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho pra você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias. Porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Alô, alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. O que era bom está cada vez melhor. A Elétrica Leate agora também tem louças, metais e acessórios sanitários, além do melhor preço e atendimento técnico. Leate, elétrica e iluminação. Também é Leate Louças e Metais. Venha nos fazer uma visita e realizar o projeto de sua vida. Avenida Sampaio Vidal, 1668 e 1696. Fone 3413-1368, 3316-1223. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda e o assunto agora passa a ser Marília Atlético Clube. Os destaques, obviamente, com o Jorge. Pois não, Jorge? Bom, Ronaldo, amanhã às 8 da noite, no estádio Bento de Abreu, pela 8ª rodada do Campeonato Paulista da 4ª Divisão, o MAC recebe a equipe do Elo Esporte. Elo Esporte. Um jogo em que um empate já garante de forma matemática a vaga do MAC para a segunda fase, que já poderia ter acontecido na rodada passada, mas infelizmente não veio com a derrota lá em Itararé e pode vir amanhã, eu acredito não, deve, é obrigação vir amanhã essa classificação, né? E com vitória e de preferência com um placar interessante aí. Eu acho que o MAC tem muito time para isso. A gente vai enfrentar o Elo Esporte amanhã, time que até agora não somou nenhum ponto no campeonato, é a pior agremiação entre as 41 que disputa a Bezinha, tem a segunda pior defesa em questão de média de gols sofrida, né? Porque como o grupo do MAC tem um jogo a menos, né? Os times têm um jogo a menos, que são menos equipes. Então, por exemplo, em gols sofridos, o Atlético de Mogi sofreu 34 gols, que é a pior defesa, mas sofreu em 9 jogos. Quantos gols, Jorge? 34. Meu Deus. Média de 3,7. Nossa. O Elo Esporte sofreu 21 em 7 partidas, uma média de 3. O São Carlense sofreu mais que o Elo Esporte, sofreu 24, mas em 7 partidas, tem uma média de 2,6. Então o Elo Esporte é a segunda pior defesa, vamos dizer assim. Qual dos dois times de Mogi que tomou tudo isso, Jorge? O Atlético, só Atlético. tem um ponto, porque tem a União Mogi. Que tem 4 também já está eliminado, os dois de Mogi das Cruzes já estão eliminados. Nesse União Mogi jogou o pai do Neymar, né? O Neymar. Parece que sim, Ronaldo. Inclusive um jogo contra o MAC, inclusive o pai do Neymar jogou. Eu tenho uma ficha técnica que tá lá Neymar, só pode ser ele, né? Na década de 90. Com certeza. Tenho, e também o pior ataque do campeonato. Aí sim, aí mesmo com
menos jogos, é imbatível nesse quesito. Fez apenas 2 gols em 7 partidas, uma média de 0,2 por jogo. O Bandeirante de Birigui fez 3 em 8 e o Brasília de Água de Lindóia marcou 4 em 9. Mas a média é melhor do que a do Elo Sport. Então, é um time que amanhã, Ronaldo, o MAC tem que vencer e vencer muito bem. É um jogo para atacante virar time. É o Elo Sport, de Capão Bonito. Capão Bonito é ali na Grande São Paulo? Não, Capão Bonito não é na Grande São Paulo não, viu, Ronaldo? O Wilson Ginja já me informa de onde que é Capão Bonito. Não, mas não é perto de São Paulo, não. É mais ou menos ali porque mesmo lá sentido tem alguma de coisa que é bonito também, só que eu não sei se é o Capão. Tem Taboão da Serra lá, agora não me recordo ali não. Mas com toda certeza o time vai sair de manhãzinha para vir jogar com o MAC, né? Então, acredito eu, né? Porque já sabe que está eliminado. Assim, matematicamente, é a última chance do Elo Sport. Porque ele não somou nenhum ponto. Tudo ou nada, Jorge? Então, é bem isso, Ronaldo. Porque o Elo Sport não somou nenhum ponto. E a Santa Cruzense, que está na 4ª colocação, é a última equipe do G4, tem 9. E tem 9 pontos em disputa. Então, assim, matematicamente existe a possibilidade. Então, é a última chance do Elo Sport. Então, por isso, esse confronto com o MAC, mas a gente acredita que o MAC não só vença, como vença bem. E é engraçado, a gente vai daqui a pouco colocar as entrevistas. É verdade, o Wilson Gil está falando aqui que Capão Redondo é um bairro de São Paulo. Eu sabia do Capão, eu falei bonito, mas não é o bonito não. E não é o Capão que foi técnico do MAC também. Não, Wilson Francisco Alves. Wilson Francisco Alves, grande Capão. Gente boa pra dedéu, infelizmente já mora no céu. Exato, até rimou, né, Ronaldo? Rimou. Capão Bonito é perto de Itapetininga, Itapetininga, é ali perto de Itararé, mais ou menos da região ali, mais ou menos de Itararé. Então vai que acontecer o seguinte, eles vão almoçar e pegar o busão para vir para Marília. Aí acaba o jogo aqui do MAC, volta no busão. Volta no busão, para em algum lugar para comer um lanche, alguma coisa. Um lanche, um sanduba, um pão com mortadela, com toda certeza. Infelizmente, a gente pensa, o pessoal pensa que é brincadeira, da forma que a gente está falando aqui, mas não é brincadeira não, porque quando veio jogar aqui na A3 a Mantiqueira, acabou o jogo do MAC, eles não tinham dinheiro para comer, igual aconteceu com o time lá da Venezuela em relação ao Deportivo Lara, né? Deportivo Lara, que não tinha dinheiro, que o Corinthians teve que pagar o sanduba, porque não deu para pagar a marmita, obviamente, mas eles vêm sem dinheiro nenhum, infelizmente. Mas pega o exemplo de Rio Preto, que teve que pagar no final de semana R$200 para cada jogador voltar da greve que eles estavam fazendo. Pagar parte do salário. Né? Então, parece que é brincadeira, mas não é. A realidade do futebolzão é esse aí mesmo. O Bruno Pereira está dizendo aqui, amanhã será 5 gols vira, 10 acaba. É o que a gente espera, algo próximo disso. O Wilson Gino está falando que amanhã, menos de 8, ele nem comemora. Nem comemora. O Valdeci Sá está nos acompanhando. O Matheus Dazan, que informou que é perto de Itapetininga. Obrigado, Matheus. Ou seja, perto de lugar nenhum, né? O Moisés Samarim está falando, um grande abraço, Jorge Ronaldo. Espero que amanhã, independente da situação do adversário, torço para que nosso MAC apresente um bom futebol e os gols em abundância. O torcedor marilhense está carente de uma goleada. Você pesquisou alguma goleada, a última goleada que o MAC proporcionou, Jorge? É que depende, né, Ronaldo? Depende do que você considera goleada. Goleada eu considero acima de 4. Acima não, de 4 para cima. De 4 de diferença, vamos dizer assim. Isso, de 4 de diferença. 3 para mim não é goleada. O Renato Moreira está falando, o Elo Sport vive uma crise financeira enorme, inclusive assumida pelo presidente deles. Provavelmente irão fazer o bate-volta. Com certeza. Não, até porque já estão virtualmente eliminados. Não adianta você ficar gastando com um time que já não vai acrescentar mais nada, não vai brigar por nada mais. Vamos então às entrevistas, Ronaldo. Primeiro, a do zagueiro Gutierrez. Gutierrez que tem uma possibilidade de iniciar a partida. Por quê? Contra o Itararé, ele foi titular, mas aí por conta de uma mudança no esquema tático. 3 zagueiros. 3 zagueiros, ele atuou ao lado do Rafael e do Brunão, que vem sendo a dupla titular durante todo o campeonato. Mas o Gutierrez, nesse formato, acabou ganhando a titularidade. Agora, com o retorno do 4-3-3, claro que o técnico Ricardo Costa não adiantou a escalação, como nunca faz, né? Uma situação que ele já carrega desde a primeira rodada. E eu não duvidaria que o Gutierrez pudesse se fixar como titular, porque tecnicamente me parece ser o melhor zagueiro. Mas aí
também é uma questão de você de controle de grupo, também é importante. O pouco que eu vi ele jogar nesse meio tempo lá, eu vi qualidade no jogador, Jorge. Então, eu acho que ele veio para ser titular. Ele veio para ser titular, mas como a dupla Brunão e Rafael está jogando bem, mas até o fato de ter tomado 2 gols ali em Tararé, pode ser que haja uma mudança. Então, eu jogaria com o Brunão e com o Gutierrez. Há uma tendência muito grande disso acontecer. Uhum. Então, primeiro eu falei com o Gutierrez sobre o jogo, sobre essa expectativa de ser titular ou não, e também falei da obrigação de vencer. Ele concorda que o MAC tem a obrigação de vencer, mas não de golear. Vamos então ver o que o Gutierrez fala a respeito do jogo de amanhã contra o Elo Sport. Boa noite. Boa noite. Então, ele não falou nada, né? Mas independente de quem for jogar, a gente está bem servido de zagueiros e tenho certeza que quem entrar vai dar conta do recado. Bom, para você com 3 zagueiros ou como 2, você já está acostumado aí, até porque o Ricardo Costa te conhece muito bem, né, Gutierrez? Sim, estou acostumado. Algumas vezes no São José a gente usou também no 3-5-2 e deu certo. Acredito que agora ele vai mudar, né, porque já vinha dando certo o 4-3-3 e independente a formação que ele usar, nós 3 encaixamos muito bem nela. Agora chegou o outro zagueiro, o Café também, que faz bem, então a gente está preparado porque o professor optar. Essa concorrência na defesa, né? Além do Brunão e do Rafael, que vem tendo uma certa regularidade entre os titulares, agora a chegada do Guilherme Café também, jogador que foi vice-campeão ano passado com o Comercial e que estava no futebol catarinense. Como é que você vê essa concorrência? É bom pro grupo, os treinos ficam mais pegados, é uma disputa sadia, conforme vai aumentando a qualidade do elenco e dos treinos, os 11 acabam se destacando mais no decorrer do campeonato dos jogos. Para o jogo contra o Elo Sport, uma equipe que não somou nenhum ponto, é a única das 41 que disputam uma competição, tem o pior ataque, a segunda pior defesa, não dá para deixar escapar uma vitória e, consequentemente, a classificação para a próxima fase, né, Gutierrez? Exatamente. A única coisa de bom para eles é que eles não têm obrigação nenhuma de vir aqui ganhar da gente, né? A pressão está toda do nosso lado, mas a gente sabe disso, a gente sabe da nossa qualidade, sabe que estamos com o apoio da nossa torcida e a obrigação nossa é sair com os 3 pontos e fazer um bom jogo. Você acha que além da obrigação da vitória, você acredita que o Marília também tem a obrigação de golear, já que o adversário vem sendo em tese o saco de pancadas nessa competição, Gutierrez? Golear acho que não, até porque são 11 contra 11, temos que respeitar o trabalho deles lá também, mas vamos entrar focado para ganhar o jogo, se Deus quiser. E, portanto, o zagueiro Gutierrez, boa sorte para ele aí na sequência, Jorge. Ele falou que você viu que ele falou que o Marco tem a obrigação sim de vencer, mas não de golear, né? É verdade. Concordo com ele. Então, já a opinião do Lucas Souza, que é o nosso próximo entrevistado, já é bem diferente. O Lucas Souza diz que não só ganhar, mas que o Marília tem a obrigação sim de ganhar. De golear. E ele falou isso? Falou. É a primeira vez que eu vejo isso, Jorge. Eu acho que é importante a confiança. É claro que pode não pegar bem para o adversário. Tá vendo? Vão falar que vão golear a gente e tudo mais. E o jogo fica bem tenso, provocativo. Mas eu acho que de qualquer maneira já será um jogo que o Marília vai entrar muito pressionado. De qualquer maneira, Ronaldo, porque é o time grande do grupo, é um dos grandes da competição, tem um investimento infinitamente superior ao do Elo Sport, joga em casa. Então a pressão ela vai cair mesmo nas costas do MAC de qualquer maneira, com declaração ou não, esse time já vai entrar em campo bastante pressionado a fazer muitos gols, porque os adversários também fizeram. Então vamos acompanhar a entrevista do Lucas Souza. Ele fala sobre o jogo, até porque ele é uma possibilidade para iniciar jogando, Ronaldo. Claro que o técnico não falou nada a respeito, mas ele é um dos artilheiros do time, tem 2 gols, assim como o Lucas Lima e também o João Feres. Ele é um atacante de lado, com a volta do esquema do 4-3-3, né, com 2 atacantes de lado e um centralizado. A tendência é que ele brigue aí, esteja brigando por uma posição com o Richard Tanque, que até agora não agradou tanto, né? Não explodiu o Tanque. Enfim, teve 2 jogos como titular contra o Assisense lá em Assis e contra o Vossen aqui em Marília. Contra o Assisense ainda teve uma finalização, foi um pouco melhor, mas aqui contra o Vossen deixou um pouco a desejar. Já foi reserva lá em Itararé, entrou no segundo tempo. Então acho que o Lucas Souza pode ganhar uma oportunidade aí, por isso que eu bati um papo com ele agora à tarde e ele fala dessa expectativa de eventualmente iniciar o jogo. Boa noite, Lucas.
Boa noite, a expectativa é a melhor possível, né? Fiz uma semana boa e espero ir pro jogo amanhã contra o Esporte. E como você está vendo também essa concorrência no ataque, né? São já vários jogadores para o setor. Chegou essa semana o atacante Luiz Guilherme também, que é um outro atleta que joga bem próximo à área. Como é que você está encarando essa concorrência? A concorrência é boa, né? Todos os jogadores são bons. E o Luiz Guilherme chegou para agregar mais um para agregar a equipe, né? Quem ganha é só o Marília também, porque com os bons atacantes na frente, a bola chega e a gente mata o jogo também. É claro que a gente sabe que o Marília tem, em tese, a obrigação de vencer a partida, né? Contra um adversário que ainda não pontuou, tem o pior ataque, a segunda pior defesa da competição. Eu queria saber, na sua opinião, o MAC também tem a obrigação de golear esse jogo? Sim, tem a obrigação de golear, mas também não pode ter esse pensamento, porque essas equipes aí também atrapalham um pouco, né? Porque vem muito fechado e impede nós jogar, né? Porque nosso último jogo ele vem com muito chutão, mas a gente tem a obrigação de golear o time deles aqui em casa, a obrigação nossa é ganhar também. Até mesmo o saldo de gols é importante, até mesmo no critério de desempate, né? Hoje o Marília, por exemplo, é o segundo colocado pelo saldo de gols. O Assisense tem a mesma pontuação, mas está à frente do MAC nesse quesito, né? Sim, então, o saldo de gol conta muito também, porque passar em primeiro é importante, então a gente vai em busca de fazer um bom resultado dentro de casa contra o Esporte. Se o Lucas Souza entrar no jogo, dá para garantir pelo menos o seu golzinho, Lucas? Sim, claro, importante, né? Se eu entrar, pode ter certeza que vai ter gol. Tá aí, portanto, o Lucas também, que tem a oportunidade de entrar, e esperamos aí que ele tenha também sucesso aí, porque no meu tempo, Jorge, você fala atacantes de lado, mas no meu tempo era ponto direito e ponto esquerda, Jorge. Você não é desse tempo não, né, Jorge? Não, mas sei muito bem o que significa a questão do ponta direita e ponta esquerda, é basicamente isso, só que hoje é tudo atacante, vamos dizer assim. Então, provável Marília para o jogo de amanhã contra o Elo Sport, com Geilson no gol, Matheus Mima na lateral direita, a dupla de zaga Rafael ou Gutierrez e Brunão, Fernandinho na esquerda, aí meio campo Mikael, Ebert e Ícaro, e os três atacantes, Eric Bessa, Richard Tanque ou Lucas Souza e Lucas Lima. Esse é o time do Marília. Sobre os reforços, Ronaldo, dos dois que chegaram essa semana, nenhum vão ficar à disposição para o jogo de amanhã. O atacante Luiz Guilherme, de 22 anos, que jogou pela Votuporanguense a Série A2 do Campeonato Paulista, jogador que é nascido inclusive aqui em Marília, a inscrição ainda dele não foi feita, deve ficar para a próxima semana. A exemplo do zagueiro Guilherme Café, que chegou ontem, se apresentou ontem ao elenco, jogador de 21 anos, que foi vice-campeão da Bezinha do ano passado com o Comercial, estava jogando no Metropolitano de Santa Catarina. Inclusive o clube em que ele estava na primeira divisão acabou sendo rebaixado, mas ele vinha atuando como titular. O Guilherme Café também não será inscrito a tempo para o jogo contra o Elo Sport. Havia uma expectativa de pelo menos ficar à disposição o lateral direito Matheus Pivô, que chegou ainda no final do mês passado, foi um dos últimos reforços, estava no Grêmio Anápolis de Goiás, e já está treinando com o elenco há um bom tempo, mas por enquanto a inscrição dele deve ficar para a próxima semana, já está tudo acertado, falta, é claro, pagar as taxas de transferência, até porque, como se trata de uma transferência interestadual, o custo é maior na inscrição, e como nesse momento não há necessidade de uma inscrição com urgência, então talvez o MAC segure um pouco mais, até porque é um custo a mais que o clube tem. Mas obviamente que ele será inscrito, até porque o prazo para as inscrições nessa primeira fase, elas terminam no próximo dia 27. O MAC, com a chegada do Luiz Guilherme e do Guilherme Café, o MAC fica então apenas com uma vaga em aberto no seu elenco, que será ocupada por um goleiro. O MAC ainda não definiu, está atrás de mais um goleiro, até porque tem o Geilson e tem o Ian, e quer a contratação de mais um camisa 1 para fechar esse elenco na primeira fase, e destacar também que quando o MAC avançar para a segunda fase, ele terá o direito a fazer 4 trocas nesse elenco, e aí fica a critério do treinador se realmente isso vai ser feito a partir da segunda fase. Ok. A gente já está na reta final aí, mais alguma outra informação, Jorge? Por hoje é só, Ronaldo. Amanhã a gente vai trazer muito mais informações, tentar buscar um pouco também de detalhes sobre esse time do Elo Sport, né, que é o saco de pancadas do grupo e que vem aqui apenas para Marília para passear, né? Só que se o MAC não se impor dentro de campo, pode se complicar aí
até porque, sabendo de tudo isso que envolve a pressão pelo Marília, o adversário não vai querer vender barato essa derrota, não. Certo. Quero mandar um alô aqui, o pessoal que está nos acompanhando. O Jorge Luiz, seu xará, Jorge Luiz Álvares, está nos assistindo. E o Luan Moreira também está falando que o atacante Dorival será relacionado. Não sei se ele está perguntando ou se ele está afirmando. Parece que ele está perguntando aqui, né? O Dorival vai ser relacionado? Não sei, Ronaldo. Não sei porque o técnico Ricardo Costa não costuma nem divulgar os relacionados. Nesse momento, o elenco está treinando já no Bento de Abreu, outro treino noturno para ambientar com o horário da partida, treino fechado, né, portões fechados no Bento de Abreu, mas trabalho sendo realizado nesse instante. Ok, eu quero mandar um grande abraço hoje para o Roberto, que é pai do Lucas Lima, que tive o prazer de conversar com ele hoje à tarde. Diz que sempre acompanha o programa aqui com a gente, então muito obrigado a ele. Tem algum alô, Jorge? Vou mandar um abraço aqui para o Emerson Santos, está dizendo Galo, está falando Atlético Mineiro, deve ser torcedor do Atlético. Sim, obrigado, Emerson, pela audiência. Vou mandar um abraço para o Popó, que é lá do Estádio Lanches, ali em frente do Bento de Abreu, assiste o nosso programa de madrugada, porque agora ele está no Batente. Obrigado, Popó, pela audiência. E um abraço hoje super especial, Ronaldo. No sábado, aniversário do nosso grande amigo Ica. Sábado? Sábado, 69 anos. Por que estou antecipando esse abraço, Ronaldo? Porque amanhã, no horário do programa, ele já vai estar no Bento de Abreu. O Mark vai estar lá. Então, por isso ele falou, Jorge, pelo amor de Deus, não esquece do meu aniversário. E tá então dado um abraço, Ica. Parabéns. 69, o Ica. Parabéns, 69. Cuidado, hein, Ica. Cuidado, hein, Ica. Parabéns, ser continue sempre conosco, você continue sempre com essa saúde. Conselheiro do Marília Atlético Clube, já não é mais vice-presidente, mas continua com a gente. Um grande abraço, viu, Ica? Sim, sem dúvida. O Juliano Butarelli está nos vendo e o Emerson Santos está falando aqui. Fala do Galo. Vamos falar do amanhã. Galo. Não, vamos falar já. O Galo vai perder, Emerson. Vai não, vai dar Galo, hein? Você vai ver. Vai perder do Santos. Então falamos do Galo. Ele está falando que vai dar Galo. Eu estou falando que dá Santos. Vai dar Galo amanhã. Hoje, né, Jorge? Hoje, amanhã a gente vai ver o tirateima. Programa Com a Bola Toda fica por aqui e retorna ao vivo amanhã às 18 horas. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até lá.